boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que assistem às nossas aulas nas unidades atendidas pelo canal Educação junto à Rede Seduc do Piauí. A todos os alunos que também acompanham as nossas aulas pelo YouTube, muito boa noite. Eu sou a professora Marília Ferreira e nessa segunda-feira nós vamos dar continuidade ao grupo de estudos, né, ao grupo de informações e conhecimentos relacionados às relações semânticas, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre essas relações semânticas. Na aula passada a gente já tinha trazido para vocês alguns elementos importantes, significativos. A gente vai retomar algumas coisas, tá? E vamos dar continuidade aí para trabalhar essas informações aqui, tá bom? Olha, na nossa cartela a gente tem o conteúdo completo aí. As relações semânticas, elas incorporam os conteúdos relacionados à antonímia, à sinonímia, à paronímia, à homonímia, que são articulações que a gente viu na aula passada, na aula da semana passada, e que também estão aí reforçadas através da nossa abordagem de hoje. E hoje a gente também vai dar um foco bem interessante para a hiperonímia e a hiponímia, para a gente poder se identificar o que são esses ínimas aí, professor, o que é que são esses elementos que a gente vai trazer para vocês através desses conceitos. Bom, as relações semânticas são exatamente esses elementos que nós utilizamos para utilizarmos linguisticamente o estudo, né, dos significados ou então dos sentidos de todas as palavras. Muitas vezes as palavras formam frases, contextos enunciativos e comunicativos que, por possuírem sentidos, vão poder estar articulando elementos tão diferentes. A linguística é a ciência que estuda a linguagem. E é em torno dessa linguagem que a gente vai trazer esse processo. Então, nós temos os... Opa, perdão aqui, deixa eu voltar aqui. É porque eu não tinha colocado a canetinha ainda. Então, nós temos o significado ou os sentidos e nós temos os significantes. Então, a gente pode ter um significante para alguns significados. Ou podem ter significantes com sentidos parecidos, né? Então, por exemplo, a gente vai encontrar muitas vezes um significante ou um significante gato, né? A gente pode aludir ao gato representativo de forma figurada ao sinônimo de beleza. Podemos atribuir ao significante a questão do animal felino, né? E ainda tem o gato, aquela ligação clandestina, né? Aí que a gente vai poder identificar com esse significante, ó. Então, veja, temos um sentido, um outro sentido e um outro sentido. O sentido real, que é a representação do sentido do animal, o sentido figurado, ele é um gato, ou seja, representando o aspecto da beleza, ou o sentido descobriram o gato da luz na minha casa. E aí essa ligação clandestina também tem um sentido figurado. Então, o que que a gente vai poder perceber? Que nós, dentro dessas relações semânticas, a gente possui o sentido real, ou seja, os dois sentidos que nós vamos encontrar, que é o sentido denotativo, que é esse sentido que nós temos aqui, ó, relacionado ao conceito primário, que o significante vai ter, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado, que é o sentido acrescido de informações que a palavra vai ter. Então, veja, na palavra gato, a gente vai encontrar como sentido real aí a representação do animal. Os dois outros são sentidos conotativos, onde nós vamos buscar o sentido figurativo e os outros elementos de sentidos que a palavra possa ter, tá? Então, o que a gente viu foi que a ciência, né, semântica, né, a semântica, ela estuda dentro da linguística todos esses aspectos relacionados àquilo que os significantes, né, aquilo que os significados vão estar atrelados a significantes, tá?
Então, a gente vai poder identificar esses elementos aí, todos participando. Bom, a significação das palavras, como a gente já colocou para vocês aqui, ó. O senhor é paciente? Costuma ser, mas foram 2 horas esperando, no calor, sem gibi, a minha paciência foi esse tempo. Como acabamos de colocar, e vamos reafirmar aqui para vocês, nós vamos encontrar aqui, ó, 2 tipos de significados para a palavra paciente. Paciente pode ser aquele dotado de paciência, ou pode ser aquele em que os médicos estão praticando alguma operação ou cuidado específico. Observe que na figura em questão, na charge em questão, nós utilizamos, olha, 2 contextos diferentes, né? Então, o contexto original da palavra paciência, né, ou paciente, faz com que a gente possa identificá-lo como um adjetivo, tá? E aí, como adjetivo, ele é aquele dotado de paciência, resignação, é aquela pessoa sofredora. Quando eu atribuo ao paciente um contexto diferente do seu contexto inicial, eu estou utilizando aí, olha, o contexto daquilo que seria o substantivo. É uma pessoa em que os médicos praticam algum procedimento. Então, olha, observem aí, quando ele diz, o senhor é paciente, a charge induz pelas pernas, com a calça branca e o sapato branco, que se trata de um médico, que se dirige à criança em questão e pergunta, né, se ele é aquela pessoa a quem eles vão atender. E aí ele diz, costumo ser. Só que a partir do segundo quadrinho, você já observa que ele já induz no discurso dele a mudança de sentido, né? Por quê? Porque a mudança de sentido faz com que a gente possa identificar ele, mostrando que ele é dotado de paciência. Mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi. A minha paciência já foi há muito tempo. Então, veja, nós temos o sentido real, que é o sentido de ser dotado de paciência, e temos o sentido figurado, que é aquele
Ok, gente, voltamos na nossa transmissão. Fizemos aqui, Alan, somente um ajuste técnico para melhorar aqui a qualidade, tá? Está tudo resolvido aqui, Campo Largo. Eu esqueci, agora que eu estou vendo o pessoal no chat, eu esqueci de dar também boa noite especial para os nossos alunos que estão na Rede Seduc, em Betânia, Campo Largo, Palmeira e São Pedro do Piauí. Fora o Alan, que está também acompanhando as nossas aulas aqui pelo canal Educação, tá bom? Boa noite a todos. Nós estamos trabalhando a parte semântica, tá? E aí a gente já trouxe para vocês, ó, duas possibilidades de significação das palavras, o sentido denotativo e conotativo. E aí a gente vai encontrar, olha, os sentidos sendo utilizados e até trabalhados de forma expressiva em situações como essas, né? As charges que a gente costuma utilizar, geralmente eles trabalham com essa troca ou inversão dos sentidos. Quando se espera, por exemplo, se utilizar um formato de sentido, aí vem lá outro e pam! Acaba se tornando o efeito cômico, né? O efeito humorístico que a gente vai encontrar em relação àquilo que seria o nosso processo de entendimento, tá bom? Então, mostramos para vocês aí, ó, que um significante, a palavra paciente, pode ter dois significados. Inclusive, gente, os significados, eles mudam até dentro da representação morfológica, né? Paciente, né, é aquele dotado de paciência, e aí ele funciona como um adjetivo, né? O paciente, que é aquele que os médicos vão estar assistindo, né, é um substantivo, e aí eles acabam funcionando também dentro dessa situação. Olha, o Alan é lá de Jacobina, Piauí, né? Vamos lá. Também é do aluno do primeiro ano manhã. Sempre bom reforçar os conhecimentos, Alan. Tá certíssimo aí em participar das aulas do canal Educação, tá? Então, vamos lá. Significação das palavras remete a esses elementos. Vemos que, olha, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo pôr do sol. Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Veja que a placa, né, provoca um certo problema de comunicação, a ambiguidade. Essa ambiguidade ocorre quando uma palavra é usada de forma que provoca o duplo sentido, né? E aí a gente vai observar que, no caso específico, né, o sentido da palavra vendo, né, foi trabalhado nesse duplo entendimento pela ausência de um pequeno detalhe, né, que seria o acompanhante do substantivo pôr do sol, tá? Então, a palavra vendo, tá aí, ó. Nesse caso aí, ele está sendo usado de uma forma verbal, e dentro dessa forma verbal, a gente pode ter todos esses significados, ó. Vendo, no sentido de avistado, enxergado, olhando algo. Vendo, no sentido de vender, transferir a posse mediante algum pagamento. Vendo, no sentido de vedar, né? A ação de tapar os olhos com uma venda. Né? Eu vendo você, ou seja, no sentido de tapar os olhos de uma pessoa. E o vendo, a ação de vender. Então, a gente vai poder observar que essas ações têm a mesma formação de gerúndio, né? O mesmo significante, ou mesmo significante. Os significados é que são diferentes. Então, o significante é a representação verbal, né, dentro dessa citação. Bom, o Alan está colocando aqui a opinião dele, né? Minha maior dificuldade. Mas aí, ó. Exatamente. Tem que aprender tudo, Alan. Exatamente, tem que aprender tudo. Português, né? Tem que trabalhar também com a questão das oficinas. Muito necessários aí. Então, vamos lá, gente. Ó. Então, a palavrinha vendo, ela possui todas essas citações aí. Essa palavra, ela vai estar sendo utilizada e vai estar sendo trabalhada dentro dos contextos
que ela pode aí representar, tá? Então, vender no sentido de vendo, no sentido eu vendo, eu estou vendo, né? Vai participar da locução verbal, né? No sentido do vendo avistado. O vendo no sentido da posse mediante pagamento, né? A ação de tapar os olhos é também relacionada à formação verbal. É, eu vendo, né, no sentido da primeira pessoa do plural. A gente vai ver, olha, que vendo é gerúndio, vendo primeira pessoa do singular, né, do presente do indicativo. Então, todas essas palavras aí mostram que esse duplo sentido, essas duas possibilidades de aspectos semânticos, fazem com que a gente possa ter inúmeros casos na nossa língua que correspondem a essa possibilidade, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar os hipônimos e os hiperônimos, tá? O que são os hipônimos, gente? Hipônimos são palavras de sentido mais específico, né? O aparecimento de hipônimos, né, são muito necessários para que a gente possa... A gente já viu aqui um conceito interessante sobre a semântica, tá? A semântica, ela se presta ao entendimento do... Bem, para a gente evitar esse duplo sentido aqui, nós precisamos entender qual é o sentido do vendo que ele está utilizando. Se é o vendo da ação de vender, ou de vendar, ou então aí de avistar. No caso específico, a gente já viu que é avistar. E aí a gente vai poder observar que o sentido... E no nessa pergunta, quanto é pelo pôr do sol, a gente entende que o interlocutor entendeu, por exemplo, a ação de transferir ou então a ação de vender, tá? Então, a gente vai poder analisar essas duas possibilidades, tá? Da gente encontrar esse duplo sentido nesses entendimentos. Bom, no caso dos hipônimos, a gente vai poder identificar também ele participando dos efeitos de coesão. Outro detalhe que a gente colocou na aula passada. Além desses aspectos semânticos, né, de significações, a gente vai também utilizar aí os hipônimos, os hiperônimos, sinônimos e antônimos para dar liga aos textos. Funcionam muito bem como elementos de coesão textual, porque impedem a repetição de termos, como é o caso dos sinônimos, né? Mas articulam uma relação entre esses termos, ou trazendo essa ideia de ajuntamento ou de explicação, tá? Então, veja aqui essa música do Alceu Valença, muito conhecida, né? Tropicana, tá? Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo. Melão maduro, saputi, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia é carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar, né? Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Só ver aqui um negócio aqui, ó. Veja bem aqui uma situação. O que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar dentro desse enunciado algumas palavras mantendo entre eles, né, uma relação aí importante. Essa relação essa relação de identificar os sentidos mais específicos de uma palavrinha que é citada no texto. Observe aqui que a gente tem uma sequência, e até esqueci algumas aqui. Eu esqueci aqui, ó, de colocar o saputi. Vou colocar aqui do lado. Bom, peraí. Vou apagar aqui. Esqueci, gente. Sapoti é uma fruta e juá também é uma fruta,
uma espécie de cajá, né? E aí, ó, a gente vai observar que todas essas palavras, manga rosa, tá aqui, ó, vou colocar, manga rosa, melão, saputi, juá, jaboticaba, umbu cajá, caju, né? Todas elas estabelecem com a expressão fruta uma relação de que a fruta é mais geral. E eu citei todos esses termos porque eles são tipos de frutas, ou seja, é uma relação mais específica, tá? Então, veja o seguinte, quando eu faço utilização dessas palavras mais específicas e organizo o sentido em torno de mencionar que eu estou citando vários tipos de fruta, a relação estabelecida aí entre manga rosa e fruta é uma relação de hiponímia, tá? Então, as hiponímias é quando eu estabeleço aí a substituição de palavras de uma palavra por outras que mantém uma relação de sentido, tá? E essa relação de sentido se estabelece da seguinte forma: elas são para mostrar que a palavra fruta tem substituições mais específicas que você faz ao longo do texto, tá? Então, Alceu Valença fez isso para mostrar os tipos de fruta a quem ele compara a mulher. Então, além das frutas, ele compara também com o mel, mas o mel não representaria essa fruta, né? É um outro tipo de produto. Caldo de cana também, né? Mas todos esses elementos, manga rosa, melão, saputi, juá, jaboticaba, bucajá, caju, são frutas da vez, né? Ou seja, do tempo, a gente usa, né, de vez temporânea, ou seja, da temporada, são as frutas a quem ele compara a figura feminina, tá? Então, a relação entre todas essas modalidades com a palavra fruta é que elas são substituições mais específicas para a palavra. E aí, quando eu trabalho o campo específico, eu estou trabalhando aí com o efeito hiponímico, tá? Olha, os hiperônimos é exatamente o contrário, tá? É quando eu vou da palavra mais genérica, né? Eu vou da palavra mais genérica, eu trabalho o sentido mais genérico. Por exemplo, eu estabeleço entre Coca-Cola e bebida, né, um efeito de que aqui, ao me referir à bebida, eu estou utilizando de forma genérica aí esse elemento aqui. A Coca-Cola é um tipo de refrigerante e o refrigerante é um tipo de bebida, tá? Então, as relações que estabelece entre aí bebidas, refrigerante e Coca-Cola são relações hiperônimicas, né? Onde eu vou do sentido mais genérico para o sentido mais específico. As hiponímias é do sentido mais específico para o sentido genérico. Você viu lá que os sentidos específicos eram os tipos de frutas, né? E no final eu resumo todos esses tipos com a palavrinha fruta. Então eu estou utilizando os efeitos do menor para o maior, que é a hiponímia. Do maior para o menor, aí eu utilizo os efeitos hiperônimos, né? Que é quando eu tenho essa referência de algo mais genérico que posso desmembrar com sentidos mais específicos, né? Então, no caso da bebida, eu posso citar qual tipo de bebida? Refrigerante, né? Poderia até colocar bebida não alcoólica. Que tipo de bebida não alcoólica? Refrigerante. Que tipo de refrigerante? Aí eu posso testar a marca, né? Coca-Cola. Ainda vai ter gente que vai querer mais especificidade. Coca de 1 litro, 2, Coca de lata. Ou seja, todas essas especificidades que eu vou utilizar no texto para evitar essa situação fazem com que eu faça a utilização dos chamados hiperônimos, né? Os hiperônimos são esses efeitos mais genéricos para os efeitos mais abrangentes, tá? Então, isso faz com que eu reduza a possibilidade de usar a palavra bebida, porque eu trabalho com uma representação que também tem o seu aspecto sinônimico,
Ou seja, não é um sinônimo perfeito quando eu atribuo, mas é um sinônimo aproximado. E aí, essa aproximação se dá por esses efeitos do mais genérico para o mais específico, ou então do mais específico para o mais genérico, tá bom? Então, ó, não esquecer, hiponímia é do específico para o genérico e peronímia do genérico para o específico. Bom, vamos lá aos efeitos que a gente viu, ó, de duplo sentido, de ambiguidade, né? Os efeitos de duplo sentido, de ambiguidade, gente, eles são relacionados a contextos que nós criamos por empregarmos palavras, né, significantes que possuem várias possibilidades de significados, tá? E aí, às vezes, como acontece em charges, na publicidade, em tirinhas, histórias em quadrinhos, em vários diversos textos, tá? A gente faz isso intencional. A gente faz exatamente para criar aquele efeito de sentido, tá? Pode ser a sátira, pode ser um efeito de sentido diferenciado. Então, o que é a polissemia? É a propriedade de uma palavra possuir vários sentidos, tá? Observe esses vários sentidos aí, ó. Preciso do barco consertado hoje à tarde. Dei uma cantada do dono da oficina, certo? Aí, olha, veja lá, ele chegando lá no cais, onde, já que é um barco, né? Vai estar lá no cais. Aí ele disse lá, olá, hoje é festa lá no meu AP. Ou seja, quando ele falou cantada, né? O Agar, né? Estava se referindo a uma forma de abordagem, né? Mais maliciosa, mais envolvente, que as pessoas têm em relação ao interlocutor. Só que o parceiro aí do Agar, ele acabou entendendo cantada de forma, de uma outra forma, né? De uma forma real. Ou seja, enquanto o Agar utilizou o sentido conotativo, o amigo dele entendeu o sentido denotativo. Ah, eu vou cantar, então... Muito bem, ele resolveu cantar. Então, observe aqui para a gente poder identificar esses elementos aqui, ó. Então, a palavra cantada, ele pode ter dois sentidos, tá? Cantada pode ser aí uma representação musical ou uma audição, vou botar aqui, ó. Expressão musical. De música. E pode ser um jogo de sedução, vamos dizer assim. Jogo de sedução. Pronto. Dois sentidos, o sentido denotativo e o sentido figurado. E aí a gente vai encontrar, ó, todos esses elementos funcionando aqui dentro dessa possibilidade, tá? Ok? E aí, essa é a polissemia. Fazer essa interpretação dúbia desses sentidos que nós vamos trazer para vocês aí, tá bom? Olha, a polissemia, ela tem origem na palavra grega polis e sema, que significa significados. Ou seja, essa capacidade que a gente tem, e a gente está discorrendo sobre ela desde a aula passada, de nós termos vários significantes com vários significados, né? Ou seja, muitos sentidos diferentes atribuídos a um vocábulo. E isso, muitas vezes, pode gerar ou ambiguidade ou duplo sentido, tá? Ambiguidade e duplo sentido, professora, qual a diferença? A ambiguidade e o duplo sentido são muito semelhantes, as diferenças são muito sutis. Estariam relacionados ao quê, gente? Ao fato da gente ter, por exemplo, na ambiguidade, uma dificuldade de entender qual era o sentido, se o denotativo ou conotativo,
E o duplo sentido geralmente é para você entender de forma conotativa, ou seja, quando parece que você já tem aí toda essa noção em que o autor ele acaba se utilizando desse enunciado, tá? Aí, olha, as polissemias que a gente já viu na nossa aula, tanto da semana passada quanto dessa, são as homonímias, que é quando a palavra possui grafias ou sons idênticos, porém em sentidos distintos, né? A gente vai encontrar aqui, ó, a questão das grafias, né? Por exemplo, nós temos a sexta, né? Temos a sexta e temos a sexta. Ó, todas essas palavras, elas têm sons idênticos. As grafias podem ser semelhantes ou idênticas, mas os sentidos são diferentes, né? Sexta é o dia da semana, sexta é aquele recipiente que você coloca lixo e sexta aquele período que você descansa após almoço. Então, aqui nós temos os casos de homônimos, né? Existem homônimos que têm grafias idênticas, tem homônimos que têm sons idênticos, e assim a gente vai podendo perceber essas construções de sentido. Professora, como é que eu faço a distinção de sentido? Novamente, pelo processo comunicativo. Por isso que a gente falou sobre esse aspecto do texto, né? Daquilo que se pretende. A paronímia são quando nós temos grafias parecidas, porém significados totalmente diferentes. É o caso, por exemplo, da descrição, que é o ato de descrever uma coisa, levantar elementos, e a descrição, que é quando você é mais calmo, polido, né? Guarda as coisas para si. Então veja que aqui no caso a gente tem os parônimos, porque os parônimos, ó, muda só uma letrinha, o som é muito parecido, mas os sentidos são completamente diferentes, tá? Na aula passada a gente também falou sobre os sinônimos, né? Sinônimos e antônimos possuem uma relação entre os seus significados de aproximação. São palavras completamente distintas, mas que possuem esses significados mais próximos, tá? Então, como a gente viu, né? A gente tem, por exemplo, beleza, né? Você pode tanto dizer que algo é belo, você pode também dizer que algo é massa, né? Ah, isso é massa. Ah, isso é bom, isso é belo, isso é divertido. Então, todas essas palavras, elas possuem, são palavras diferentes, completamente diferentes. Não são detalhes, como é o caso dos homônimos e parônimos, né? E tem ou semelhança nos sentidos, ou completa, né? Completa mesmo, situação diferenciada aí dentro desses sentidos. Os antônimos é quando eu identifico relações contrárias, palavras contrárias, bem, mal, né? São palavras contrárias, né? Luz, escuridão, são palavras contrárias, né? Tem sinônimos, ou melhor, tem sentidos opostos, né? E a gente tem essa dificuldade aí. E agora, para fechar o quadro, nós falamos dos hipônimos e dos hiperônimos, né? Os hipônimos são palavras que possuem significados mais específicos e os hiperônimos são palavras que possuem um significado mais amplo, né? Você vai aí de um efeito ao outro dentro dessas possibilidades, ok? Vamos lá para a nossa primeira atividade, para a gente poder executar aqui as nossas atividades. Vamos aqui pedir um tempinho só para que você possa, aí em Campo Largo, São Pedro, Palmeiras, Colônia do Gurgueia, Betânia, Betânia do Piauí, lá em Jacobina também, todos os nossos alunos que estão acompanhando, aí analisar essa tirinha, tá? E a gente volta em 2 minutinhos.
Ok, gente, vamos lá para nossa tirinha. Ai, dei uma bruta topada. O que foi, mãe? Agora estou com esse belo galo na cabeça. Com um belo galo na cabeça? Diga quem ele é. Ou diga quem é esse miserável. Olha aí, gente. De acordo com o que aprendemos durante a aula, essa tirinha trata-se de um exemplo de polissemia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, antonímia, gente, ó. Topada. Ela deu uma topada e aí apresentou-se um galo na cabeça dela. Aí o namorado dela, que era o galo, ficou enciumado. Foi para perguntar à galinha que galo era, que belo galo era esse que ela tinha na cabeça. Diga quem é este miserável, tá? Então a gente vai poder observar que aqui ele faz uso de um sentido para o galo, né? Galo a gente pode ter o sentido denotativo, que é aí a ave, né, relacionada à ave macho, dessa representação aí das espécies, né? E o galo no sentido do hematoma. Peraí, deixa eu apagar bem aqui. Estou escrevendo errado. Pronto. Hematoma. Pronto. A galinha, gente, ela tá falando do hematoma, né? O galo na cabeça, né? Só que o galo, parceiro dela, né, ficou enciumado porque estava pensando que ela estava com uma ave de qualidade bela, né? Aí de beleza na sua cabeça. Então a gente vai poder perceber, olha, que os efeitos aqui são polissêmicos, né? Ele utilizou dois sentidos. O sentido denotativo, que seria o que o galo entende de ser uma ave possuída de beleza, um concorrente dele, mas ela utilizou no sentido conotativo. Ela já utilizou a palavra no seu sentido figurado, porque o sentido figurado era a representação daquilo que seria o hematoma, tá? Então a gente vai poder identificar, ó, a tira executando exatamente esse processo de compreensão através desses elementos aí polissêmicos, né? Em que a gente vai encontrar a palavra sendo utilizada de dois momentos, né? E esses dois momentos representando aí essa possibilidade de um personagem se referir ou se utilizar de um sentido, que no caso é o conotativo, e o outro personagem se utilizar do sentido denotativo. E é isso que causa o efeito humorístico, né? Esses dois sentidos ocorrendo dentro da tirinha. Foi proposital? É claro que foi proposital. O autor da tirinha quer exatamente se utilizar dessa polissemia para criar esse efeito de confusão, tá? Então a gente já viu aí, ó, um dos conteúdos que nós trabalhamos na aula de hoje, que são os efeitos polissêmicos. Mas a nossa primeira aula está chegando ao fim, mas é só o tempo da gente se organizar aqui no nosso intervalo pequeno, só de troca aqui de material, e a gente volta para dar continuidade às atividades, que a gente tem muitas atividades para executar hoje, porque esse tipo de conteúdo, ele é muito interessante, principalmente ele é fácil de se compreender se você aplica, você reconhece isso dentro dos textos, tá bom? Então eu peço somente 3 minutinhos para que a gente possa aí voltar na nossa segunda aula de análise linguística aqui pelo canal Educação, tá bom? 3 minutinhos apenas, gente.